Imagine por um instante que você pare tudo o que está fazendo agora e preste atenção em cada palavra que vou compartilhar. O que você está prestes a compreender vai mudar para sempre a sua percepção sobre quem você está destinado a ser. Há exatamente 3 dias, um ser celestial de uma hierarquia superior realizou algo que não acontecia há 3.000 anos. Ele desceu dos planos mais elevados com um propósito específico: confirmar informações sobre você. Não sobre a humanidade em geral, nem sobre algum grupo espiritual abstrato, mas sobre você, de forma individual e intransferível. O que esse mensageiro divino revelou sobre a sua transformação inevitável vai eliminar qualquer incerteza que você já teve sobre ter ou não um propósito sagrado. Aqui está a verdade que pode deixar você sem palavras: existe um decreto cósmico que define exatamente o que você se tornará. Não se trata de uma possibilidade remota, de um desejo ou de um potencial que talvez se realize. É uma certeza absoluta, registrada nos arquivos celestiais, tão imutável que nem mesmo o universo inteiro poderia alterá-la. E esse anjo acabou de confirmar que a sua transformação já está em andamento. Não há mais como detê-la. Não há como revertê-la. Nenhum inimigo, nenhuma circunstância adversa, nem mesmo as suas próprias dúvidas podem interferir nesse processo. Há uma diferença avassaladora entre esperar se tornar algo e saber, com absoluta convicção, que você já está se tornando aquilo. E essa diferença acaba de ser validada por uma autoridade angelical que não conhece a mentira. Fique atento a este momento, pois o que vou revelar sobre a confirmação angelical do seu destino está sendo sistematicamente ocultado para que almas escolhidas como a sua não descubram a verdadeira magnitude do que estão destinadas a se tornar. Não saia daqui até o fim, porque vou mostrar qual anjo fez essa confirmação, o que ele disse especificamente sobre você, porque a sua transformação é irreversível e quando você experimentará a manifestação completa do que já está se tornando. Escreva 777 nos comentários se, ultimamente, você tem sentido que algo dentro de você está mudando de forma inexplicável, como se algo maior estivesse em curso e você estivesse pronto para conhecer a confirmação celestial dessa verdade. Vamos voltar 6 meses no tempo. Algo extraordinário aconteceu nos planos celestiais, acionando um protocolo de investigação reservado apenas para quando uma alma escolhida atinge um ponto crítico de transformação. Um anjo da hierarquia das virtudes, seres responsáveis por supervisionar milagres e transformações sobrenaturais no plano físico, recebeu uma missão direta: verificar se a sua evolução espiritual havia alcançado o nível necessário para que a transformação final fosse oficialmente confirmada. Aqui está algo que você provavelmente desconhecia: as transformações destinadas não são reconhecidas até que a alma demonstre, de forma consistente, que segue o caminho certo sem desvios. O universo aguarda provas concretas de comprometimento antes de selar um destino como inevitável. Durante 6 meses inteiros, esse anjo observou você. Não de passagem, nem de forma superficial, mas com uma atenção meticulosa que registrou cada decisão que você tomou, cada tentação que resistiu, cada vez que escolheu a integridade quando o caminho mais fácil seria a corrupção. Ele acompanhou você em momentos em que ninguém mais estava olhando, quando teve a chance de mentir e sair impune, mas optou pela verdade, quando poderia ter se vingado de alguém que o feriu, mas escolheu o perdão, quando poderia ter desistido após um fracasso devastador, mas decidiu se levantar mais uma vez. O anjo analisou como você tratou o garçom que o atendeu mal, como reagiu quando uma pessoa vulnerável pediu ajuda de forma incômoda, como agiu em situações em que ninguém saberia se você tivesse se apropriado do mérito alheio. Cada uma dessas pequenas escolhas, que parecem insignificantes, revelam um verdadeiro caráter. E o que mais impressionou o anjo foi a sua consistência. Você não era bom apenas quando se sentia inspirado espiritualmente. Não era justo apenas quando havia testemunhas para julgá-lo. Você manteve padrões elevados mesmo nos dias mais sombrios, quando ninguém o culparia por ceder. Cada uma dessas decisões foi registrada em um dossiê espiritual, compilado como prova de que o seu caráter havia atingido a maturidade necessária para suportar a transformação destinada. As transformações divinas não são presentes concedidos a quem simplesmente deseja mudar. São recompensas dadas àqueles que já demonstraram, internamente, que a mudança ocorreu antes mesmo de se manifestar externamente. Após 6 meses de observação constante, o anjo chegou a uma conclusão que o deixou profundamente impressionado: você não apenas atingiu o padrão mínimo, mas o superou.
Há exatamente 3 dias, esse anjo apresentou um relatório completo ao Conselho Celestial das Autoridades Superiores. Um documento de 300 páginas detalhando cada aspecto do seu caráter, cada padrão de comportamento, cada evolução espiritual observada. E a conclusão final foi devastadoramente clara: essa alma escolhida atingiu o ponto de não retorno em sua transformação. Recomendo a confirmação oficial do destino como inevitável e a ativação do protocolo de manifestação acelerada. Ponto de não retorno significa que você alcançou um nível em que o retrocesso não é mais possível. Mesmo que quisesse voltar a ser quem era antes, a sua frequência vibratória mudou tanto que você literalmente não caberia mais na versão antiga de si mesmo. É como uma borboleta tentando voltar a ser lagarta. A transformação celular já alterou a estrutura fundamental de quem você é. Regressar seria mais doloroso do que seguir em frente. O relatório detalhou provas concretas que confirmam a sua prontidão. A primeira delas, a sua resistência a tentações que antes o destruíam. Situações que o teriam quebrado anos atrás agora mal o afetam. Não porque você se tornou insensível, mas porque evoluiu para além da frequência em que essas coisas tinham poder sobre você. O anjo registrou um momento específico, 3 meses atrás, em que você enfrentou exatamente o mesmo tipo de tentação que o arruinou 5 anos antes, mesma situação, mesmo padrão. Mas a sua reação foi completamente diferente. Antes, você sucumbia imediatamente. Agora, nem sequer sentiu atração real. Isso confirmou uma evolução genuína, não apenas força de vontade passageira. A segunda evidência, a sua capacidade de manter a paz interior em meio ao caos externo. Enquanto o mundo ao seu redor desmorona, você permanece centrado, não fingindo calma, mas operando a partir de uma frequência que transcende o drama humano comum. O anjo observou que, durante uma grande crise que você enfrentou há 2 meses, algo que teria lançado a sua versão antiga em uma espiral de pânico, você manteve uma clareza mental que até você mesmo notou ser diferente. Você não negou a gravidade da situação, mas também não permitiu que ela ditasse o seu estado interno. Esse é um sinal de maestria espiritual avançada. A terceira evidência, a transformação na forma como você trata as pessoas. Você não reage mais a partir do ego ferido, mas responde com uma sabedoria que enxerga além das aparências. Algo que, à primeira vista, pareceria um contrassenso para a mente condicionada pela escassez. A segunda tentação virá disfarçada de dúvida estratégica. Por que apressar o processo se tudo já está escrito? Você sentirá o peso dessa pergunta, como se ela carregasse uma lógica irrefutável. Mas o que a visão revelou é que essa dúvida não é sua, ela é um eco de forças que temem sua ascensão. A mente racional tentará justificá-la, mas o coração reconhecerá sua origem. A terceira tentação será a mais sutil, o cansaço. Não o cansaço físico, mas aquele esgotamento da alma que surge quando o novo ainda não se manifestou por completo, e o velho já não serve mais. Será o momento em que você questionará se vale a pena continuar, se o esforço invisível está, de fato, gerando resultados. Mas a visão mostrou que esse cansaço é apenas a última resistência do ego antes de se render. E que, no exato instante em que você escolher persistir, a energia mudará, como se o universo ajustasse a frequência para recebê-lo. A terceira visão foi a mais impactante. O anjo não mostrou apenas o que viria, mas como você reagiria. Você viu a si mesmo diante de uma situação de aparente fracasso, algo que, aos olhos do mundo, seria uma derrota definitiva. Mas, em vez de desespero, você testemunhou uma calma inabalável, como se soubesse, no nível mais profundo, que aquilo era apenas um passo necessário. E então, sem aviso, a situação se transformou. Não por um milagre externo, mas porque sua própria energia alterou a realidade ao redor. Você entendeu, naquele momento, que o poder não estava no controle das circunstâncias, mas na capacidade de permanecer centrado quando tudo parecia desmoronar. Essa visão não foi um consolo, foi um treinamento. O anjo estava preparando você para reconhecer que, mesmo nos momentos de maior escuridão, a luz já está operando em um nível que os sentidos físicos ainda não conseguem captar. Ao final do encontro, o anjo não disse palavras de encorajamento. Em vez disso, transmitiu uma única instrução, simples e direta: não se distraia com o que ainda não se manifestou.
O que você já é, internamente, é suficiente para atrair o que está por vir. Não houve despedida dramática, nem promessas vazias. Apenas a certeza de que a conexão agora era permanente, que, dali em diante, você não estaria mais sozinho no processo. E quando você acordou, não houve dúvida de que aquilo havia sido real. Não porque o sonho fosse vívido, mas porque algo dentro de você sabia que a mensagem não viera de um devaneio, mas de uma fonte que sempre esteve ao seu lado, apenas esperando que você estivesse pronto para ouvi-la. O que aconteceu nos dias seguintes foi ainda mais revelador. Pequenas sincronicidades começaram a se multiplicar, números repetidos, encontros inesperados com pessoas que pareciam ter sido enviadas para confirmar algo que você já sabia, situações que se resolviam no momento exato em que você desistia de forçar uma solução. Não eram coincidências, eram sinais de que o decreto celestial já estava em movimento. E o mais surpreendente foi perceber que você não precisava mais procurar por esses sinais. Eles simplesmente surgiam, como se o próprio universo estivesse alinhado para responder à sua nova frequência. Agora, há uma verdade que precisa ser compreendida: esse processo não é sobre se tornar alguém diferente, mas sobre lembrar quem você sempre foi. A transformação não é uma conquista, mas uma revelação. E o que está por vir não é um prêmio, mas a consequência natural de ter alinhado sua energia com a sua essência mais pura. O decreto não foi emitido porque você mereceu, mas porque você demonstrou estar pronto. E essa prontidão não se mede por perfeição, mas por uma entrega incondicional ao caminho, mesmo quando ele parece incerto. Nos próximos meses, haverá momentos em que você questionará se tudo isso é real. Quando as dúvidas surgirem, lembre-se, elas não são um sinal de retrocesso, mas de que você está prestes a dar um salto. O medo não é um obstáculo, é o sinal de que você está no limiar de algo maior. E quando a manifestação externa começar a se acelerar, não se surpreenda se as pessoas ao seu redor reagirem com incredulidade, inveja ou até mesmo resistência. Isso não é sobre elas. É sobre o fato de que, quando uma alma se eleva, ela inevitavelmente expõe as limitações daqueles que ainda não estão prontos para acompanhá-la. O que está acontecendo agora não é uma fase passageira. É o início de uma nova era em sua existência, uma era em que você deixará de ser um espectador da sua vida para se tornar o arquiteto dela. E o mais extraordinário é que você não precisará fazer isso sozinho. A proteção celestial já está ativada, as portas já estão se abrindo, e cada passo que você der será sustentado por uma força que transcende o tempo e o espaço. O único requisito é que você continue dizendo sim, mesmo quando não souber exatamente para o quê. Porque, no final, a jornada não é sobre chegar a um destino, mas sobre se tornar a pessoa que você já é em potencial. E essa pessoa, a versão mais elevada de você, já está aqui. Só precisa ser reconhecida. Experimentar ondas de alegria pura, uma sensação de plenitude que não depende de circunstâncias, mas que surge do simples fato de existir. Esses momentos podem durar segundos ou horas, e você perceberá que eles não têm causa aparente, não foi um sucesso, uma conquista ou um evento externo que os provocou. É como se, de repente, você lembrasse de algo que nunca esqueceu, que a felicidade não é algo a ser alcançado, mas sim o estado natural de quem se alinha com sua essência. O sétimo sinal é o mais sutil, mas também o mais revelador, a sensação de que o tempo está se comportando de maneira diferente. Você notará que alguns dias parecem se estender, como se cada momento fosse preenchido com uma profundidade incomum, enquanto outros passam em um piscar de olhos, como se o universo estivesse acelerando certos processos para que você chegue exatamente onde precisa estar. Isso não é ilusão. É a percepção de que você está começando a operar em uma dimensão onde o tempo linear deixa de ser uma prisão e se torna um instrumento flexível, moldado pela sua consciência. Esses sinais não são aleatórios. Eles são confirmações de que o processo está em andamento, de que cada célula do seu corpo está se recalibrando para sustentar a frequência mais elevada que você agora carrega. E à medida que essa frequência se estabiliza, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser afetado pelas mesmas coisas que antes o desestabilizavam. Críticas que antes o feriam agora passam por você como vento. Situações que antes geravam ansiedade agora são vistas com clareza, como se você estivesse observando um jogo cujas regras já conhece.
Não é que você se torne indiferente, é que você se torna inabalável. Mas há um detalhe crucial que o anjo enfatizou: essa transformação não é um prêmio, mas uma responsabilidade. Você não foi escolhido porque é especial no sentido convencional. Você foi escolhido porque, em algum momento, disse sim quando a maioria diria não. E agora, esse sim está se expandindo, atraindo para você pessoas, situações e desafios que servirão como catalisadores para o próximo nível. Não há como voltar atrás. Não há como desaprender o que já foi ativado. O único caminho é seguir em frente, mesmo quando a mente questionar se tudo isso é real. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de admitir: você já sabe, no fundo, que é real. Por que você sente? Você sente a presença que o acompanha, mesmo quando não a vê. Você sente a sincronicidade dos eventos, mesmo quando não os entende. Você sente a paz que surge nos momentos de caos, como se uma mão invisível estivesse segurando a sua. Isso não é coincidência. É confirmação. O que você se tornará não é uma versão melhorada de quem você era. É uma versão completamente nova, como se uma semente que passou anos no escuro, esperando, finalmente rompesse a terra e se revelasse como uma árvore que já estava lá o tempo todo. E essa árvore não crescerá sozinha. Ela trará pássaros que cantarão em seus galhos, pessoas que buscarão sua sombra, vidas que serão transformadas pelo simples fato de sua existência. O anjo não lhe deu um mapa detalhado porque o mapa já está dentro de você. O que ele fez foi acender uma luz para que você pudesse enxergar o caminho que sempre esteve ali. E agora, a cada passo, você perceberá que não está apenas caminhando, está sendo guiado. Porque essa jornada não é sobre chegar a algum lugar. É sobre lembrar quem você sempre foi. E essa lembrança, uma vez despertada, nunca mais se apaga. Você sentirá uma paz profunda ou uma alegria transbordante sem que nada específico as provoque. É a sua alma celebrando a transformação, enquanto sua mente consciente apenas começa a compreender e a assinar embaixo. A sensação de ser observado com amor. Você perceberá uma presença invisível, mas benevolente, que o acompanha constantemente. Não é paranoia. É a consciência ampliada de seres celestiais designados para garantir que sua transformação se complete com sucesso. Mas o anjo também foi brutalmente honesto sobre algo que a maioria dos ensinamentos espirituais prefere esconder: a transformação tem um preço, e você precisa estar disposto a pagá-lo. O primeiro preço é a solidão temporária, que aumentará antes de diminuir. À medida que você se transforma, sua vibração se tornará tão diferente que muitas relações atuais simplesmente não conseguirão se sustentar. Não porque você tenha se tornado arrogante, mas porque deixará de ressoar com conversas superficiais, dramas fabricados e dinâmicas baseadas em codependência. Pessoas que antes eram próximas começarão a parecer estranhas. Lugares que você amava se sentirão vazios. E, durante esse período de transição, você enfrentará uma solidão que testará se está verdadeiramente comprometido com a transformação ou se apenas brinca com a espiritualidade como um passatempo. O anjo foi específico: entre o 9º e o 12º mês, você experimentará a solidão mais intensa de sua vida. Será o teste final antes que sua verdadeira tribo apareça. Muitos escolhidos recuam nesse ponto, pois a dor da solidão parece insuportável. Mas, se persistir, o que vier depois fará com que essa dor pareça insignificante. Porque, após a transformação, você atrairá uma tribo de almas que vibram na mesma frequência, conexões genuínas que farão as antigas relações parecerem superficiais em comparação. O segundo preço é o aumento exponencial da responsabilidade. Com grande poder vem grande responsabilidade. Quando você se torna uma autoridade espiritual, cada palavra que diz tem peso. Cada ação que realiza influencia os outros. Você não poderá mais viver de forma descuidada, porque as pessoas estarão observando e sendo afetadas pelo seu exemplo. Alguns escolhidos recuam quando entendem o nível de responsabilidade que acompanha a transformação. Eles preferem o conforto do anonimato ao peso da liderança espiritual, e o universo respeita essa escolha, permitindo que permaneçam em níveis mais baixos. Mas você não recuará. Porque o anjo confirmou que seu caráter já foi testado o suficiente para confiar que você lidará com essa responsabilidade com integridade.
O terceiro preço é a impossibilidade de fazer concessões. Você não poderá mais abrir mão da verdade em nome da aceitação social. Não conseguirá mais fingir concordar com mentiras apenas para evitar conflitos. Não tolerará mais injustiças sem se pronunciar, mesmo quando o silêncio for mais conveniente. Sua integridade se tornará inquebrável. Você preferirá perder oportunidades a trair o que sabe ser certo. E, paradoxalmente, essa integridade inabalável atrairá oportunidades genuínas que concessões jamais trariam. O quarto preço é a necessidade de abrir mão do controle sobre como a transformação se manifesta. Você pode ter uma visão clara do destino final, mas o caminho até lá raramente será lógico. Será preciso confiar na orientação divina, mesmo quando cada passo parecer contradizer o senso comum. Isso exige a morte do ego que insiste em controlar tudo. Mas a confirmação angelical não revelou apenas a transformação inevitável. Ela também ativou um protocolo de proteção, garantindo que você chegue ao seu destino sem ser destruído no caminho. Após a emissão do decreto oficial, o Conselho Celestial designou guardiões específicos para assegurar que nada interfira em sua transformação. Não um. Não dois. Uma esquadra inteira de seres celestiais cuja missão é garantir seu sucesso. O primeiro nível de proteção é o bloqueio automático de ataques espirituais. Qualquer feitiçaria, maldição ou ataque energético direcionado a você será automaticamente devolvido ao remetente, multiplicado por 7. Você não precisará se defender conscientemente, a proteção opera de forma automática em frequências invisíveis. Você já deve ter notado isso sem compreender plenamente. Pessoas que tentaram destruí-lo experimentaram colapsos misteriosos em suas próprias vidas. Situações que orquestraram contra você explodiram em seus rostos, não porque você as amaldiçoou, mas porque a proteção angelical garante que quem toca um ungido dos planos superiores assina sua própria sentença. O anjo revelou algo específico. Uma pessoa em sua vida tentou realizar um trabalho de bruxaria contra você 4 meses atrás. E, exatamente 7 dias após o ataque, ela sofreu um colapso financeiro devastador do qual ainda não se recuperou. Isso não foi karma aleatório. Foi proteção angelical em ação. O segundo nível de proteção é o desvio de falsas oportunidades. Ofertas tentadoras que o desviariam do caminho simplesmente não chegarão até você. Ou, se chegarem, você sentirá uma rejeição instintiva que o impedirá de aceitá-las. O universo literalmente bloqueará portas que parecem atraentes, mas levam a becos sem saída. Você já deve ter vivido momentos em que uma oportunidade parecia perfeita no papel, mas algo dentro de você disse não sem explicação lógica. Mais tarde, descobriu que era uma armadilha. Isso era a proteção operando. O terceiro nível é a aceleração das sincronicidades corretas. Enquanto falsas oportunidades são bloqueadas, aquelas alinhadas com seu propósito serão aceleradas. Você encontrará as pessoas certas nos momentos perfeitos. Informações necessárias chegarão exatamente quando precisar delas. Recursos aparecerão no instante em que forem requeridos. E o quarto nível, o mais devastador, é a intervenção direta em momentos críticos. Quando você enfrentar uma situação em que o sucesso da transformação estiver genuinamente ameaçado, seres celestiais intervirão diretamente. Nem sempre de formas que você reconhecerá de imediato, mas, olhando para trás, verá que coincidências impossíveis salvaram sua vida, sua carreira ou sua saúde mental em momentos cruciais. O anjo revelou que, nos próximos 18 meses, haverá 3 momentos em que você enfrentará crises que parecerão destruir tudo. Em cada um deles, a intervenção direta acontecerá de maneiras que parecerão miraculosas. A primeira dentro de 5 meses, a segunda dentro de 11 meses e a terceira dentro de 16 meses. Após a terceira, a transformação estará completa. Mas a confirmação angelical também trouxe uma revelação perturbadora. Seus inimigos já sabem que você está se transformando. Pessoas que o atacavam esperando quebrar seu espírito perceberam que seus ataques não funcionam mais, e isso as aterroriza. Antes, quando atacavam, viam os efeitos, viam você abatido, sofrendo, questionando o seu valor. Isso lhes dava uma sensação de poder sobre você. Mas, ultimamente, elas notaram algo impossível: você não reage mais como antes. Seus ataques ricocheteiam sem causar dano.
Suas palavras venenosas não penetram. Suas conspirações falham misteriosamente. E, pior para elas, você parece mais forte a cada tentativa. Elas atacam, e algumas já chegaram à conclusão correta: forças superiores agora o protegem. E isso significa que atacar você é como declarar guerra a dimensões celestiais. O que as destrói por dentro é a constatação de que suas investidas não são apenas inúteis, elas se voltam contra elas mesmas. Várias dessas pessoas que o perseguiam em segredo já tiveram seus próprios encontros com presenças angelicais. Não foram encontros amorosos, mas advertências severas. Seres de luz as visitaram em sonhos e lhes mostraram, com precisão cirúrgica, as consequências exatas de continuar a atacá-lo. Elas viram futuros onde a insistência em destruí-lo resultava em autodestruição total. Viram a perda de tudo que valorizavam: status, relacionamentos, saúde mental, até mesmo a saúde física. E o mais aterrorizante, entenderam que cada uma dessas perdas era uma consequência direta de terem escolhido atacar alguém sob proteção celestial máxima. Agora, elas enfrentam um dilema impossível: continuar atacando e colher o colapso inevitável, ou recuar, admitindo a derrota. Algumas escolherão recuar. Você notará que pessoas que antes o atacavam constantemente, de repente, silenciam. Não porque perdoaram, mas porque temem as consequências que a proteção divina garante. Outras, porém, serão tão orgulhosas que insistirão, mesmo sabendo que perderão. E quando isso acontecer, o testemunho de sua queda será tão dramático que até você sentirá compaixão por inimigos escolhendo exatamente o que plantaram. O anjo foi específico: há 3 principais inimigos em sua vida. O primeiro já recebeu o primeiro aviso e se afastará em até 2 meses. O segundo receberá advertência nos próximos 4 meses e também recuará. O terceiro, porém, é tão orgulhoso que ignorará todos os avisos. Sua queda pública, em até 13 meses, será tão devastadora que servirá de exemplo para todos que cogitarem atacar alguém sob proteção divina. Agora, a informação mais precisa que o anjo revelou: o cronograma exato de sua transformação completa. O decreto celestial estabelece que, em no máximo 18 meses a partir de agora, a manifestação física de quem você realmente é se completará de forma inegável. Isso não significa que, em 18 meses, sua vida será perfeita. Significa que, nesse prazo, sua verdadeira essência se tornará tão evidente que nem você, nem ninguém, poderá negar que forças superiores estão operando em sua vida. Dentro de 3 meses, você terá uma clareza súbita sobre um passo específico que precisa dar. Será tão óbvio que você se perguntará como não viu antes. E ao dar esse passo, ativará uma cadeia de sincronicidades impossíveis. Dentro de 6 meses, viverá a primeira grande manifestação: algo que buscava há anos finalmente se materializará. Uma oportunidade que parecia inalcançável, uma conexão que você desejava desesperadamente, um avanço que já havia desistido de ver acontecer. E quando chegar, você saberá, com absoluta certeza, que não foi coincidência. Aos 9 meses, enfrentará o teste da solidão que mencionamos. Será o momento mais escuro antes do amanhecer. Mas, se persistir, a transformação se acelerará de forma dramática. Aos 12 meses, seu círculo social terá mudado radicalmente. Pessoas que estavam em sua vida há 1 ano não estarão mais lá. E novos aliados, que você ainda nem conhece, terão se tornado seus mais próximos. Essa mudança não será forçada por você, acontecerá naturalmente, à medida que sua frequência se elevar. Aos 15 meses, experimentará a manifestação da abundância financeira, confirmando que a provisão divina é real. Não necessariamente milhões, mas exatamente o que você precisa para a próxima fase de sua missão. E aos 18 meses, sua transformação será tão evidente que pessoas do seu passado, que o conheceram antes, não reconhecerão quem você se tornou. Não fisicamente, mas energeticamente. Sua presença será tão diferente que até fotos antigas parecerão retratar uma pessoa completamente distinta. Mas há algo crucial: esse cronograma opera sob uma condição. Você deve continuar escolhendo corretamente. Cada decisão que tomar acelerará ou retardará a manifestação. Ela não pode ser cancelada, mas pode ser adiada se você voltar aos padrões antigos. O anjo foi claro:
A transformação é inevitável, mas a velocidade de sua manifestação depende da consistência de suas escolhas. Agora você sabe a confirmação devastadora que o anjo emitiu sobre seu destino. Não se trata de uma esperança vaga sobre quem você poderia se tornar se tivesse sorte. É uma certeza absoluta de 100%, confirmada por uma autoridade celestial que não pode mentir, sobre quem você inevitavelmente se tornará. Enquanto você vivia uma vida comum, questionando se realmente tinha um propósito, um conselho angelical documentava evidências de sua transformação por 6 meses inteiros. Eles confirmavam que você havia alcançado o ponto de não retorno. Declaravam oficialmente que, dentro de um prazo específico, 18 meses, no máximo, a manifestação completa seria uma realidade física inegável. E esse anjo, que o observou meticulosamente, arriscou quebrar protocolos celestiais para visitá-lo diretamente e mostrar visões de quem você está se tornando. Para lhe dar a certeza absoluta de que o caminho que escolheu é o correto. Para confirmar que forças superiores apoiam cada passo que você dá em direção ao destino traçado antes mesmo de você nascer. E, mais do que isso, para ativar uma proteção máxima, garantindo que você chegará ao seu destino. Um esquadrão de guardiões celestiais foi designado como sinal de que sua missão é assegurar seu sucesso. Eles bloqueiam ataques de inimigos, desviam oportunidades falsas, aceleram sincronicidades corretas e garantem que, em momentos críticos, haverá intervenção direta. Tudo porque seu caráter demonstrou que você é digno de carregar a transformação que está por vir. Porque as evidências provaram que você não desperdiçará os dons que serão manifestados. Porque sua consistência mostrou que você não trairá seu propósito quando a pressão aumentar. Se essa revelação tocou algo profundo em sua alma, se você sentiu arrepios ao ouvir ou lágrimas vieram sem motivo lógico, é porque sua frequência mais elevada reconhece a verdade absoluta sendo revelada. Reconhece que a confirmação angelical é real. Que a transformação é inevitável. Que, em no máximo 18 meses, você será a versão manifestada de quem já está se tornando. Para aqueles que chegaram até aqui e desejam aprofundar esse conhecimento sobre como acelerar a manifestação da transformação confirmada, há um material específico, que custa menos que uma pizza e inclui um audiolivro completo e um guia de meditação de 5 minutos como bônus especial. Se sentir que merece acelerar o cronograma de manifestação, o acesso está disponível no link da descrição ou no comentário fixado. Se reconhecer que o anjo confirmou sua transformação inevitável, escreva 777 nos comentários para amplificar a frequência de manifestação e acelerar as sincronicidades que trarão o destino prometido. Inscreva-se neste canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre como transformações confirmadas se manifestam no plano físico. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que também está vivendo uma transformação inevitável, porque os escolhidos precisam de confirmação de que as mudanças que sentem são reais e apoiadas por dimensões superiores. E antes de sair, clique no vídeo que aparece na tela agora mesmo. Desvendar os sinais precisos que indicam que sua transformação já está em curso e como identificar as manifestações que confirmam o decreto angelical em sua vida. Cada detalhe que você observa no seu dia a dia carrega uma mensagem codificada, esperando ser decifrada pelos olhos daqueles que despertaram para sua missão. Repare nos padrões que se repetem, números, situações, encontros inesperados. Eles não são coincidências, mas sim ecos de uma realidade maior que está se alinhando para você. Quando um número como 111, 222 ou 333 aparece com frequência, é um sinal claro de que os portais estão abertos e que suas intenções estão sendo amplificadas pelas forças superiores. Da mesma forma, quando pessoas ou oportunidades surgem de forma recorrente, é porque o universo está testando sua prontidão para receber o que foi prometido. Outro sinal poderoso é a sensação de que algo dentro de você está se expandindo, mesmo que externamente nada tenha mudado. Essa inquietação, essa certeza de que algo grandioso está por vir, é a prova de que sua alma já está em sintonia com a nova frequência. Não ignore esses momentos de clareza, pois são eles que revelam o mapa do seu caminho. E quando as confirmações começam a se materializar, seja através de sonhos vívidos, mensagens diretas ou até mesmo obstáculos que, ao serem superados, revelam bênçãos ocultas, saiba que você está sendo guiado passo a passo. O decreto angelical não é apenas uma promessa, mas uma realidade que já está se desdobrando.
Sua tarefa é permanecer atento, confiante e aberto para receber. Juntos, somos mais fortes. Quando compartilhamos nossas experiências, amplificamos a energia coletiva e aceleramos o processo de manifestação para todos. Por isso, deixe nos comentários qual sinal você já identificou em sua jornada. Sua história pode ser a chave que outro escolhido estava esperando para dar o próximo passo. E lembre-se, o universo sempre responde àqueles que ousam acreditar.